Nós vamos falar da importância do sono no desenvolvimento infantil. O sono é um dos aspectos mais fundamentais da vida humana, especialmente nos primeiros anos de vida. Para as crianças, o sono não apenas desempenha um papel crucial no seu crescimento físico, mas também é vital para o desenvolvimento emocional e cognitivo. A compreensão da importância do sono nos primeiros anos pode ajudar os pais e cuidadores a promover um ambiente que favoreça uma boa qualidade de sono e, por conseguinte, um desenvolvimento saudável. E para conversar com a gente hoje, a querida Thalita Teixeira, consultora do sono, especialista em saúde emocional materna com ênfase em puerpério emocional. Olá, Thalita, prazer! Oi, boa noite. Felicidade de estar aqui, Cris. Prazer falar com você. Bom demais, maravilhoso. E essa a escolha desse tema, né, quando eu busquei, você meu pensamento é exatamente isso. Hoje tem se discutido muito sobre a questão da importância do sono no desenvolvimento, né, do ser humano de uma forma geral, né, mas principalmente no desenvolvimento infantil, né. Então, com toda a sua expertise, sua sabedoria, explique pra gente a importância que tem o sono no desenvolvimento. Muito bem. Então, antes de mais nada, eu gosto sempre de parafrasear um autor importante nos estudos do sono, e estudar sono é algo muito recente, né? A gente só Sim, está aprendendo a respeito disso e entendendo, inclusive, a importância, não só para as crianças, mas para nós também adultos, né? Mas eu gosto de falar que o sono, ele é do cérebro para o cérebro e pelo cérebro. E essa frase, assim, não é mais verdadeira, né? Então a gente acha que o sono a gente já nasce sabendo dormir e tá tudo bem, fecha o olho e dorme, né? E não é bem assim, né? A hum, gente precisa ensinar as nossas crianças a dormir, porque não há nada na nossa vida que a gente consiga fazer se a gente não tiver uma boa noite de sono, se a gente não tiver um sono reparador, né? E na hora que a gente está falando da importância do sono para o desenvolvimento, né? A criança pequena, ela mais dorme do que tudo, né? Ela precisa dormir, né? Então, se a gente considera, por exemplo, um bebê muito pequenininho, né? Um recém-nascido aí até 28 dias de vida, ele dorme de 18, 20 horas por dia. Então, ela passa a maior parte do tempo dormindo, né? Então, quando a gente percebe, chega uma mãe no consultório dizendo que o bebê não está dormindo, eu fico muito preocupada com isso, né? Da mesma forma, na medida que a gente vai crescendo, a demanda de sono ela é menor, né? A gente vai diminuindo esse tempo de sono, mas ainda assim a gente precisa dormir. Porque é durante o sono, por exemplo, em que há liberação de hormônios importantes. No caso da criança, por exemplo, hormônios do crescimento, né? É onde ocorre o processo de consolidação da memória, é onde há os processos de consolidação da regulação emocional, tá? Então, a criança, quando ela dorme, ela é mais calma, ela é menos estressada, ela é mais responsiva, inclusive, às ordens dos pais. Então, quando ela está dormindo adequadamente, e não é só dormir adequadamente, mas também no horário que tem que acontecer, né? Tudo isso começa a se encaixar, porque sono é ciência, sono é fisiologia, né? Então, não tem como a gente simplesmente banalizar esse momento tão importante na vida do ser humano, é, simplesmente dizendo, vou dormir e pronto, acabou. Não é bem assim, né? A ciência explica muita coisa, os processos fisiológicos que acontecem durante o sono, eles explicam, né? Inclusive, muitos distúrbios que acontecem. Então, eu gosto de brincar com as mães, né? Sabe aquela história da musiquinha, tipo, dorme meu neném para você crescer? É mais ou menos isso que acontece. Principalmente na primeira fase do sono.
Então, a criança ela precisa realmente dormir para crescer. E não só dormir à noite. Lógico que a gente sempre tem que dar prioridade ao sono noturno, que é onde acontecem, né, a maior parte dos processos cognitivos, a consolidação das funções executivas, mas também durante o dia, tá? Então, o sono para a criança pequena durante o dia ocorre processo de eliminação de toxinas, ela realmente descansa, tá? Então, ela Uhum. não consegue, né, ficar longos períodos acordado como nós. Então, ela precisa fisiologicamente falando, né, desses momentos de descanso ao longo do dia. E isso é uma importância a gente ver, né, e vem relatos muitas vezes quando a gente vai fazer uma anamnese, né, no processo de avaliação, quando a gente pergunta sobre o sono, as mães trazem muito, né, nesse momento de bebê, né, ele dormia pouco, chorava muito, né, não conseguia dormir tanto, e isso traz um prejuízo nesse desenvolvimento, né, e até nessa dinâmica familiar, não é, tá? Sim. O que a gente percebe, né, quando a gente está falando de uma mãe que está em privação de sono, primeiro que ela se torna uma pessoa completamente vulnerável emocionalmente. Na verdade, a gente não sabe o que vem primeiro, né, se os problemas de sono da criança é que acarretam os problemas emocionais da mãe ou vice-versa, né, os problemas emocionais que muitas vezes acometem a mãe, às vezes desde lá a gestação mesmo, que levam aos problemas de sono do bebê. Da criança como um todo, né. Mas o que se Uhum, percebe é que muitas das questões, eh, dos problemas de sono que acometem a criança e às vezes até mesmo desde o bebezinho mesmo, que a gente não pode falar de um distúrbio de sono, mas a gente pode falar de uma dificuldade para dormir, a gente percebe uma questão comportamental muito importante, né. Então vem de uma insegurança da mãe saber: "Ai meu Deus, será que meu filho está respirando?", né. Então uhum, é de você muitas vezes os pais interferirem nesse sono que, e aí, às vezes por desconhecimento mesmo, por não entender como que funciona o sono, né, então acaba interferindo quando não deveria. E nisso, um remexido que o neném dá no berço, por exemplo, aí a mãe vai lá e bate no bumbum. Aí ela virou, aí você vai lá e desvira. Ou dá uma resmungada: "Ah, não, tô com fome", pega e põe o peito. E aí a criança vai entendendo que são, essas formas que ela vai conseguir dormir, de que ela realmente não consegue adormecer por si só, né. Então, é que aí entra o que a gente chama das famosas associações de sono, né, que são as questões comportamentais. E na medida em que a criança ela vai crescendo, mais enraizado isso se torna, né, e mais difícil fica para trabalhar, porque aí não vai envolver muitas vezes somente aquele comportamento. Porque uma vez que a mãe muda o hábito de sono da criança, ele começa então a perceber que sei lá, eu começo a ninar o meu bebê, né, a gente fala porque começa ali mesmo, nessas primeiras semanas de vida, né. Então ela começa a ninar o neném, sei lá, porque ela acha que tem que ser assim, tá tudo bem, entendeu. A gente gosta tem sempre aquele limiar, mas eu nunca vou poder ninar o meu filho, né, e ela começa a ficar mais desesperada ainda, né. Mas aí, de repente, ela só vai ninar o neném. Então o neném entende que é assim somente que ele dorme. E aí o que que acontece nisso? Daí um dia ela cansou de ninar, e aí o neném já não começa mais a conseguir dormir, a não ser ninando, né. E aí que começa o problema, porque aí a mãe ela vai ficando cansada, porque ela introduz um hábito que ela não consegue manter no futuro. E aí é que vem a questão, e ela vai enraizando isso mais, entendendo que inclusive ela percebendo de que somente isso é que faz o bebê dormir, e aí de repente quando ela vê, ela tá colocando o filho dela na cama junto com ela, expulsando o marido para dormir no sofá, ou dormir num colchão no chão, né. Então a gente percebe como uma consequência, por exemplo, um afastamento, do casal, né. Eu vejo isso como um problema, eu vejo, sabe, você pegar o seu filho, colocar no meio de você, né, e do seu marido,
Se você fazer isso às vezes e de forma intencional, tá tudo bem, mas se isso for uma situação, porque eu tô em privação de sono, eu não tô em condição de pensar o que que eu preciso fazer para que o meu filho volte a dormir, isso sim começa a ser um problema. E daqui a pouco, como é que faz para voltar? Né, o marido para a cama? Não volta, não volta. E eu vivi isso. É, minha filha mais velha, até os 8 anos, eu fazia cama compartilhada com ela e o marido dormia no colchão no chão. Ou na cama dela, né. Então, assim, né, porque eu vivi inclusive um afastamento e essa e aí a criança ela dorme mal, a mãe dorme mal, e ela não porque ela dormiu mal, porque ela começou também a entrar em privação de sono, o dia começa a ficar difícil também. Então eu acabo deixando a rotina para lá, eu acabo, colocando meu filho para jogar joguinho no celular, deixo meu filho mais tempo na TV, porque eu não estou aguentando. Não consigo sentar para brincar, né, então isso vira uma bola de neve, e quando a gente vê, não há mais nenhum tipo de conexão entre os membros da família, a mãe e o pai, ambos, né, estão muito cansados, sem tempo para si, mas isso começou muitas vezes lá atrás, quando, inequivocadamente, né, vamos dizer assim, a mãe teve um comportamento que talvez não deveria ter, mas por insegurança, sabe. E a gente tem muito que acolher essa mãe, porque ela faz o que ela acha que deve, e isso é muito válido, né. Então, e eu admiro, inclusive as mães que muitas vezes não sabem o que fazer e procuram ajuda, né, isso é o mais importante. E isso que você está falando é bom para a gente refletir a importância, muitas vezes, dessas orientações durante o período de pré-natal, né. Então da gente ver esse pós, porque a gente não vê essas orientações em relação ao sono, né, muito presente, vê do amamentar, né, mas do sono a gente não vê. E a gente vê dentro dessa anamnese, a mãe fala assim: "Foram 2, 3 anos que eu não dormi", né, foram 2, 3 anos que ele não dormiu. E tudo que a gente vê, que a gente estuda, a importância do sono nesse desenvolvimento e que muitas vezes essas crianças vão crescendo, esse bebê vai crescendo, e esses comportamentos eles começam a refletir, né, que nem você fala, numa irritabilidade, né, num processo de comportamentos inadequados, muitas vezes confundido com uma hiperatividade. Uhum. Às vezes, por exemplo, a gente tem diagnósticos de TDAH, por exemplo, erradamente, justamente, na verdade, a criança só está em prevenção de sono. Ah, esse menino é muito birrento, meu Deus, arma escândalo. É sono. Quando você vai avaliar e faz, assim, um questionário rápido ali, só para entender como que é a dinâmica do dia dessa criança. Você percebe que ela está, assim, em completa privação de sono. Como que ela vai se regular emocionalmente se ela tá com sono, gente? A gente não dá conta, né. Uma criança, então, nem se fala. Exatamente. E por isso que eu falo, assim, a importância da gente na anamnese crianças também com questões muitas vezes de adenoide, né, de amígdala, que tem essa começa a ter essas questões também de privação do sono. Esse olhar muito amplo para esse ser integral é de uma importância gigante, e o sono eu digo que é uma um ponto dentro da anamnese quando você está trabalhando com uma criança, vai avaliar uma criança, um adolescente que muitas vezes essa privação do sono também acontece hoje, muitas trocas de dia pela noite, né. E Exatamente. aí, muitas vezes aí vem uma fragilidade ou então um declínio no processo de aprendizagem, também nesse comportamento. Então o sono ele traz reflexos positivos, né, e na privação, os reflexos muito negativos e que a gente vê isso, né. E a gente vê muito presente também, Thalita, nas crianças com transtorno no neurodesenvolvimento, né.
Assim, o seu olhar para essa questão do sono, né, como ele, interfere, na criança com transtorno do neurodesenvolvimento? Bom, primeiro, né, gente, eu sou muito grata, sabe, por ter eu não sabia, quando eu me tornei consultora do sono, eu não conhecia, nem sabia que, crianças, atípicas tinham problemas relacionados ao sono, confesso que eu tinha uma visão um pouco limitada, né. Assim como muitas pessoas têm, né, graças a Sim. Deus eu consegui ampliar a minha mente, e Deus colocou essas crianças, no meu caminho, na minha vida, para que eu pudesse ajudar as famílias, né. E é fato, assim como qualquer transtorno que tem, as suas comorbidades, o sono é uma delas, tá. Então, o que se percebe, por exemplo, em crianças típicas, a prevalência de problemas de sono em torno aí, se a gente for falar de estatística, é em torno aí de 20 a 30%, sabe. Mas aí quando a gente fala de uma criança neuroatípica, isso aumenta muito. Então a gente tem a prevalência aí, depende muito da literatura em si, tem artigos que falam mais, outros falam menos, mas em Uhum. torno aí de 40 a 90% das crianças autistas, ou com qualquer outro tipo de transtorno no neurodesenvolvimento, falo muito autista, porque eu trabalho muito na maioria das vezes com crianças autistas, né. Então elas vão ter em algum momento da vida problemas relacionados ao sono, tá. Isso aí é fato. Lógico que nem toda criança que tem, algum problema de sono é autista, e nem todo autista vai ter problemas de sono, por exemplo, tá. Uhum. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a possibilidade maior nas crianças, atípicas de desenvolverem algum problema em alguma fase da vida. Então, às vezes, agora, quando é pequenininho, não tem, daqui a pouco tem, tá. Então, comecei, falei e esqueci qual que era a pergunta, né, qual que era a importância, Ah, né, que isso. Da alteração do sono aí nas crianças. isso, exato. Então, se a gente está falando, né, de fato, assim, no geral, né, a gente já falou que uma criança que está em privação de sono, ela vai se tornar uma criança, mais estressada, menos responsiva, né, então, isso aí é fato. Agora, na hora que a gente está falando de uma criança neuroatípica, até pela própria neurobiologia do transtorno, isso aí já é um fato e é muito pouco elucidado por que uma criança neuroatípica pode ter problemas de sono, tá? Mas o que se percebe como consequência da privação de sono nessas crianças é justamente o fato de que elas têm maior irritabilidade, então é um ciclo, sabe? É maior irritabilidade, um aumento das estereotipias, por exemplo, elas têm mais crises, tá? E pelo fato de isso já ser uma dificuldade, a privação do sono ela vai intensificar isso. Ela vai ter muito mais dificuldade de se autorregular, né? Logicamente, na medida em que ela consegue alcançar essa autonomia, né? Mas o que se tem é que, muitas vezes, os pais, né, eles investem, né, em muitas terapias, né, lógico, buscando o tratamento da sua criança, só que muitas vezes elas esquecem do sono. E aí a gente tem aquela criança com uma carga de terapia imensa, e que muitas vezes é necessário, né, faz Uhum. necessário realmente, mas como ela está em privação de sono, e a privação de sono vai fazer o quê? Reduzir a produtividade dessa criança, né, ela vai ficar sonolenta durante o dia, ela não vai responder adequadamente, às terapias, ao processo terapêutico em si, ao processo de aprendizagem, e aí, o que que vai acontecer? A família aumenta as terapias, medica mais, e a criança vai ficando cada vez mais irritada, e aí mais medicação. Então, antes de você oferecer, né, administrar uma risperidona, por exemplo, para uma criança, por que não primeiro verificar se ela não está em privação de sono? Porque às vezes aquela irritabilidade exacerbada só vai ser por conta da privação de sono. Então a gente tem que trabalhar em paralelo. É aquele negócio, é a gente trabalhar a base bem feita. E uma um dos pilares dessa base é justamente o sono, né.
Então, quando a criança ela está com sono adequado, dormindo em qualidade e quantidade, né, ela consegue ser muito mais produtiva dentro das terapias e ela Uhum. consegue, inclusive, adquirir mais habilidades, nem com tantas intervenções assim, entende? Uhum. Então eu percebo que isso, assim, é o mais importante na hora que a gente tem que cuidar do sono dessas crianças. É para pensar que ela vai conseguir se tornar mais responsiva às terapias, ela vai conseguir ter menos crises, né? Ela vai conseguir se regular com muito mais facilidade, uma vez que o sono está adequado. Ainda tem a questão de que, por exemplo, a criança num processo aí de início de alfabetização, com a privação do sono, o processo atencional dela fica fragilizado, né, as funções cognitivas, né, de uma forma geral, assim, planejamento da função executiva, então eu vejo que é e por isso, né, nossa conversa hoje aqui, eu vejo o sono como uma etapa de olhar muito importante. Né, não é se e eu digo muito assim, né, depois você me diz se eu estou errada. Por quê? Porque é assim, você pergunta muitas vezes para os pais, né: "Como é que é o sono? Ele dorme bem?" Aí a mãe diz: "Não, dorme", né, porque às vezes não é um sono aí você vai conversar com a criança, aí ela fala: "Ah, eu acordo e demoro a dormir". Então, às vezes, tem também essa observação, porque às vezes a criança não chora, mas ela fica ali, fica rolando, fica para lá e para cá na cama, né, e não tem essa qualidade que a mãe acha que tem, até porque muitas vezes não necessariamente vai para a cama dela, fica lá na cama, né, tem lá a cama dele no quarto dele, mas ele não tem essa qualidade de sono. E muitas vezes é o que eu até falo para as mães, quando fala assim: "Olha, tá muito difícil dele acordar de manhã, ele tá resistente para acordar. Como é que tá essa qualidade do sono? Vamos conversar com ele, vamos ver", porque às vezes a hora que ele consegue dormir, se ele tem que acordar tipo 6h30, às vezes é o momento que ele tá no sono dele, né. Então eu digo que todo comportamento é resultado de alguma causa, então vamos ver, vamos entender, né. E às vezes aí é o que você fala, aí chega na escola irritado, bravo, né, aí não quer fazer tarefa, não quer pegar o livro. Não quer fazer nada. E isso acontece com qualquer criança, na verdade, né, tipo assim, é aquela criança que Isso, não para quieta, porque diferentemente de nós, por exemplo, eu falo, né, a gente tá cansado de um dia inteiro de trabalho, a gente quer o quê? Deitar na nossa caminha confortável e, dorme. A não ser os insones, né, aí é um caso à sim, parte, mas normalmente é assim que acontece. A criança, ela responde completamente diferente. Ela, quanto mais em privação de sono ela está, mais resistente ela se torna ao sono, mais irritada ela fica, mais hiperativa ela fica, né. Então o é, corpinho dela fica inundado de cortisol, e aí é uma questão. Agora você falou uma coisa interessante, que é essa questão, da gente observar mesmo os sinais da nossa criança. Porque, realmente, né, a gente às vezes tem um olhar muito para a criança que está ali com sono agitado, que tem muitos despertares ou até um despertar, mas é um despertar muito longo, mas a gente tem que olhar também para essa criança, principalmente a gente está falando de uma criança que é atípica, muitas vezes a questão dela não é a hiperatividade, mas é a falta de reação, né. Então ela às vezes está incomodada, sei lá, com a meia, né, que está no pezinho. Só que ela não consegue externalizar aquela dificuldade sensorial, né, por exemplo, que é uma questão muito importante que atrapalha muito o sono, né, essa sensibilidade sensorial que as crianças atípicas têm. Então ela tá ali, só que ela não vai externalizar, não consegue, não sabe como fazer isso, e aí ela vai acordar no meio da madrugada e não vai chamar pelos pais, né, porque qual que é a reação? Chorar, né, gritar pelo papai, pela mamãe, e às vezes ela não vai fazer isso, então ela vai ficar o quê? Quietinha ali, acordada,
né, e às vezes é o que acontece, os pais vão lá achando que a criança está dormindo a noite toda, porque não respondeu, né, não chamou pelos pais e tudo mais, e acaba sendo, a gente percebendo, né, sinais durante o dia. Então é sempre importante a gente observar. Agora, da mesma forma, por exemplo, que é uma coisa também que eu lembrei, essa semana mesmo, estava conversando com um grupo de mães, e aí eu fui e perguntei para elas, né, como estava o sono dos filhos, né. E aí tem umas que falam: "Não, meu filho dorme super bem, só desperta 3 vezes na madrugada". Aí você: "Qual que é a idade do seu filho?". "Tem 4 anos". Falei: "Oi?", né. Ou então um que eu achei assim, eu fiquei assim indignada, assim, preocupadíssima, eu falei: "Gente, espera aí, vamos conversar aqui, mãe". Que foi ela falando assim: "Graças a Deus, a minha filha ela tem dormido melhor". Aí eu: "Como que tá sendo o sono noturno dela?". "Ah, não, ela tá dormindo por volta de 11 da noite, acorda entre 1 e 2 horas da manhã e pra mim isso é ótimo". Ela fez até assim a mãozinha, assim, sabe aquela mãozinha do emoji? Eu falei: "Meu Deus", e para essa mãe isso é muito sono. Eu falei: "Então antes como que era?", sabe. Sim. Então olha só, achar que a criança com algum tipo de transtorno, é normal certas coisas acontecerem. E aí eu trago até para o autismo, né, é importante entender que a criança autista ou qualquer que seja a criança atípica, ela não é só atípica. Ela não é só autista, né, ela é uma criança que, como qualquer outra, tem demandas físicas, fisiológicas, emocionais que precisam ser supridas. Então não é só porque meu filho tem algum transtorno e ele não dorme bem, que é normal, e não é, né. E aí muitas vezes os pais acham que o filho está dormindo bem e na verdade não está. A mãe está simplesmente normalizando essa questão. É porque na verdade ela tem um referencial muito ruim. Então quando melhorou um pouquinho, né, ela achou que é benéfico, ok, melhorou, mas esse não é o referencial bom. Né, é trazer essa referência. E a gente sabe, assim, que existe, é uma comorbidade, assim, presente, em muitos transtornos e que realmente vem aí toda uma desregulação ambiental, né, familiar, porque acaba, trazendo essa desregulação e acaba todo mundo, muitas vezes, tendo esse comportamento de irritabilidade, falta de paciência, né. E aí vou te fazer uma pergunta para a gente começou a conversar falando aí dessa importância do sono, né, e trazendo assim, eu acho que, o seu o seu sua profissão, seu papel aí hoje é de uma importância. Hoje a gente está falando de bebês, de criança, mas a gente sabe que os adolescentes estão com essa privação do sono absurdamente. Isso cresceu pós-pandemia, na pandemia, não se tinha noção de dia e noite, né, porque não se saía de casa. Então, e muitos não conseguiram, hoje é bem difícil para eles, tem uma questão muito da tecnologia, dos jogos que eles se perdem no tempo também, né, por isso, assim, hoje você aqui traz, pra gente aqui para conhecer, porque eu acho que muita gente não conhece, né, o trabalho da consultora do sono, né, do trabalho da Thalita Teixeira, para a gente colocar e para as pessoas conhecerem, né, para as pessoas entenderem a importância desse trabalho, né. Então, hoje também nós estamos fazendo online, porque eu estou em Brasília, a Thalita está Visconde do Rio Branco, interior de Minas Gerais. é, então hoje nós Interior do interior. estamos aqui, centro-oeste e sudoeste. Sudeste. Então, traz aí pra gente o seu trabalho como consultora do sono, Thalita. Muito bem, então vamos lá, né. Então eu trago normalmente como minha missão, né,
ajudar mães a terem noites de sono mais tranquilas, a organizarem a rotina de sono das suas crianças e, com isso, garantir que elas tenham o emocional delas mais fortalecido. Essa é a minha principal missão, né? E para que eu consiga, né, ter sucesso nessa missão, né, normalmente eu trabalho com 3 pilares importantes, né, que toda consultora do sono deveria trabalhar, né. E quais são esses 3 pilares? Rotina, ritual e autonomia, tá? Uhum. A medicina de sono é muito clara na hora que ela diz que se uma criança que não tem autonomia de sono, logicamente, no tempo em que ela está neurologicamente preparada para isso, que lógico, um bebê Uhum. pequitito não vai ter autonomia de sono, né? Sim. Mas, se a criança, em seu devido tempo neurológico, ela não tem essa autonomia, em algum momento ela vai ter problema de sono, tá? Então, você percebe muito, por exemplo, em consultório, mães chegando e dizendo: "Meu filho dormia muito bem", né, a gente pode falar de uma criança tanto típica quanto atípica, tá? Então: "Meu filho dormia muito bem, dormia a noite toda, mas aí, de repente, do nada, né, fala assim, do nada, ele voltou a ter despertares e agora tá tendo 3, 4, 5 despertares na madrugada, eu não sei o que está acontecendo". E na hora que você começa a observar, né, a dinâmica dessa família, o que se percebe é que realmente, muitas vezes, a criança ainda continua adormecendo, mamando no colo, ou às vezes com a presença dos pais ali. Tem algum problema com isso? Lógico que não, mas tem crianças e crianças. Tem criança Uhum. que você vai, ficar do lado dela para ela adormecer até, sei lá, o dia que ela quiser, e ela vai dormir a noite toda, tá. E ela nunca vai ter nenhum tipo de regressão de sono. Não gosto de falar muito regressão não, mas é o termo que a gente normalmente usa. Então, ela nunca vai perder, porque regressão dá a impressão de que a gente está perdendo a habilidade que a gente adquiriu, né. Mas não é bem assim, mas, enfim, né. Eh, então, na verdade, então pode acontecer de ela continuar dormindo normal, dorme a noite toda, enfim, e a gente tem aquelas crianças que não são bem assim, que elas precisam desse processo do ensino da autonomia para que elas consigam ter uma noite de sono de qualidade e em quantidade, tá. Então a criança, que está aí acima de 1 ano de idade, ela tem plena capacidade para conseguir dormir a noite toda. Tá? Ela tem plena capacidade neurológica para que isso aconteça. Então, por exemplo, a minha filha, ela dorme, eu faço ela dormir com a minha presença. Eu fico no quarto até ela adormecer e eh, ela dorme a noite toda, né. É uma briga que eu quis comprar e eu aceitei isso. Então o problema, muitas vezes, não é a forma como você, tá fazendo seu filho adormecer, mas é como você conduz isso, né. Aí você me pergunta: "Ah, Thalita, de repente a Helena do nada começa a acordar de madrugada". Então pronto, a gente tem uma série de estratégias para a gente conseguir mudar a rota, né. Uhum. Então são esses pilares. Mas também não adianta, né, a gente conseguir trabalhar tudo isso, ficar falando aqui sobre a forma do adormecer da criança, se na hora que a gente olha, o dia dessa criança tá um caos, que é o que a gente estava falando até agora, né. Então a criança, ela tá ali, sem previsibilidade nenhuma do dia dela, então cada dia ela acorda num horário, cada dia ela faz as refeições em horários diferentes, hora tá na casa de um, hora tá na casa do outro, então ela não sabe o que que vai acontecer depois, né. Toma banho em um determinado horário, aí tipo, quando for amanhã já é outro horário, uma confusão, né. Não tem contato com os pais, aí a mãe tá ali naquele ambiente, né, a família tá ali naquele ambiente completamente cheio de estímulo, luz acesa, barulho. E aí, de repente, você quer pegar a sua criança e colocar ela dentro do quarto escuro para que ela durma. Ela não vai dormir, né? Por quê? Porque você tem que trabalhar toda a questão do que a gente chama das pistas sociais, né? Para mostrar para ela que
tá na hora sei lá, almoçar, tá na hora de acordar, tá na hora de tirar a soneca, tá na hora né, do sono noturno. Então, ela precisa entender isso. E quanto mais previsibilidade e ordem no dia dessa criança, mais responsiva ela se torna. E no caso de crianças atípicas, por exemplo, isso ainda é muito mais importante. E uma das formas de tratamento, né, assim, a base de tudo do tratamento para insônia, comportamento, né, depois se você quiser, eu até falo um pouquinho quais são os tipos de problemas de sono que são normalmente acarretam a Por criança favor. atípica, tá? Mas Aham. para o tratamento da insônia comportamental, que é o principal problema que acontece, tá? Tanto de crianças típicas quanto atípicas, então é justamente você, como é que fala? Fixar os horários, sabe? Colocar uma rotina muito bem ordenada. E aí a gente fala, ai, mas nossa, odeio rotina, odeio. Gente, sua criança precisa de rotina. Ela precisa de horários previsíveis. Uhum. Né? Não significa que, de repente, todos os dias a criança está acostumada a almoçar, sei lá, meio-dia, e de repente saiu meio-dia e meio. Ai, nossa, né? Saiu. Não, não é assim, né? Naquela rigidez. Mas tá mais ou menos no mesmo horário, no mesmo padrão, né? O acordar também. Então, por exemplo, né? O que acontece muito, que a gente vê, a família, né, a criança tem ali, começa a trocar o dia pela noite, muito comum para criança atípica, por exemplo, né? Então ela acorda, sei lá, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã e não dorme mais. Aí, quando chega lá por volta de 7 horas da manhã, ela tá dormindo 6, né? Ela volta a dormir. E aí a mãe fica com dó e vai lá, o que que ela faz? Deixa a criança dormir até 10 horas da manhã, 11, meio-dia, 1 hora da tarde. Tem uma paciente que a filha dela estava dormindo até 1 hora da tarde para compensar o que não dormiu de madrugada. Só que débito de sono não paga débito de sono, né? Uhum. Então, quer dizer, sono não Não paga paga. débito de sono, né? Então, não faz sentido. E aí, o que que acontece? A rotina dela fica completamente bagunçada. E isso vai virando uma bola de neve, porque aí mais tarde ela vai dormir né, nesse dia, que vai acordar mais tarde no dia seguinte, e por aí vai, né? Então, você fixar horários e muito a gente avalia, eu gosto de avaliar, né, para crianças aí acima de 6 meses, a tendência circadiana dessa criança. Como eu falei, o sono é explicado por toda uma fisiologia, né, que nos ajuda a garantir que a criança durma. Então, não é qualquer horário que eu posso colocar ela para dormir. Não adianta, né? Se de repente eu quero colocar, não, porque eu tenho um compromisso às 7 horas da noite, eu quero que minha filha durma às 6. Meu Deus, mas ela não vai dormir, porque a minha filha, especificamente, ela é vespertina. Ela tem a tendência a dormir mais tarde. Agora, o contrário, se uma criança está acostumada a dormir mais cedo, ela dorme aí 6, 7 da noite, colocar ela para dormir às 9, 10, nossa, vai ser problema, né? Então, organizar essa rotina é importante. Então, é o primeiro passo para que a gente consiga construir bons hábitos de sono, tá? Dá trabalho? Dá. Porque a gente envolve não só a mudança de hábito da criança, mas da família como um todo. Então, já atendi famílias completamente noturnas, que trabalham à noite, por exemplo, e que tiveram que mudar seus próprios hábitos, né, para que a criança pudesse dormir mais cedo, porque a criança ia dormir junto com eles. É aquela mãe que às vezes só tem o filho, só ela, são só os dois, e ela ama ver uma novela. E o que que ela faz? Põe o filho para assistir a novela junto com ela, né? E aí o filho vai dormir que horas? 10, 11 horas da noite, de frente à TV ainda por cima, né? São coisas que a gente tem que acolher? Tem. Só que acontece que a gente precisa mudar a mentalidade dessas famílias e mostrar a elas o quanto dormir no horário é bom. E para a criança, dormir no horário é mais ou menos aí no máximo até 9 horas da noite, tá? Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir o tratamento. E junto com isso, né, a gente precisa introduzir pistas, tanto circadianas quanto pistas sociais, para mostrar a essa criança
os momentos que ela precisa dormir. Então é o famoso ritual de sono, né, mas a gente faz não só o ritual para o sono noturno, que é, assim, o mais importante, né, mas também a gente faz o ritual do bom dia. As mães ficam assim: "Que é isso?". É raro uma mãe fazer um ritual do bom dia. Uma coisa de extrema importância para mostrar para o nosso organismo de que o dia começou, de que estamos prontos para enfrentar os desafios, é a exposição à luz natural. Então vamos lá, abre as cortinas, sabe, fala bom dia para o seu filho, dá beijinho, né, abraça, pergunta se dormiu bem. Você faz um monte de coisa de uma vez só, né. Eu gosto muito do ritual por conta disso, porque você faz algo de extrema importância para a criança, que é o quê? Conexão emocional profunda, que é o toque, né, é o olho no olho, é mostrar que você está disponível para aquele momento. E às vezes a gente trabalha, né, o dia todo, a mãe está ali fora o tempo todo, então usar do ritual, não somente para indicar para a criança que é o momento de dormir, mas também aproveitar esse momento para você se conectar com a sua criança. Então, ações, como, sei lá, massagem, atividades que sejam mais, relaxantes. Então colocar uma música mais tranquila, luzes, né, essa luz branca acaba com a gente, né, a nossa produção de melatonina vai, ó, lá embaixo. Eu sou uma pessoa insone, estou aqui gravando com você, o que está acontecendo? Vou demorar a dormir, né. Então, né, então o nosso organismo ele não produz melatonina o suficiente para indicar que é o momento de dormir. Então apagar as luzes é aquilo de honrar a noite, sabe. É você falar baixo, né, então zero tela, não computador, televisão, celular, né, brincar com a criança, fazer atividade de transição para que ela fique mais, relaxada, mais tranquila. E conversar, a depender do nível de entendimento dessa criança. Usar palavras mágicas que eu gosto de falar, né, tá na hora de dormir, "Vamos dormir? Como que é gostoso dormir? Você tá com sono?", sabe. Então essas palavras vão indicando. Então é esses tipos de comportamentos, de ações, vamos dizer assim, a gente introduz dentro do dia da família, tá, para que então a criança comece a entender que aquele momento de sono é um momento bom, é um momento seguro, tá? Porque muitas vezes a criança e a mãe entram completamente apreensivos dentro do quarto, e aí não há nada que faça com que eles durmam, né. Um momento ruim, né. É, a criança muitas vezes a resistência do sono que a criança tem, lógico que existem alguns distúrbios de ritmo circadiano que são importantes, né, que aí é uma questão fisiológica que também precisa ser tratado, mas muitas vezes, principalmente a gente falando da insônia, comportamental, é uma resistência por conta do medo, da separação da mãe, né. Então, tipo assim, é a mãe que está ali conduzindo a sua criança o dia todo para as terapias, ela que é a própria, assistente terapêutica da criança na escola, ela que faz tudo, ela e de repente chega a hora de dormir que eu vou separar da minha mãe? De jeito nenhum. Eu não quero separar da minha mãe, fiquei o dia inteiro com ela, como é, né, porque o sono é visto assim pela criança, esse momento de se separar dela, né. Você quer falar alguma coisa ou, Não, pode continuar, tá ótimo. né, é só para eu te, né, É. seguir numa linha de raciocínio, né, para a Isso, gente chegar em tal até autonomia, tá. tranquilo, pode ir, é isso mesmo, maravilhoso. Então tá bom. Então, a gente fica nesse processo, tá, tempo suficiente para que a criança comece a entender que a dinâmica em casa mudou e a dinâmica da vida dela, na verdade, do dia dela mudou, né. E aí uma vez que a gente começa quais sinais, né, que a gente percebe? Por exemplo, a latência de sono. A latência de sono que é o quê? O tempo que a criança leva para adormecer, para entrar né, em sono leve, que é a primeira fase do sono. E, o ideal é que seja pelo menos, no mínimo, no máximo 20 a 30 minutos, tá. Então, às vezes, você chega uma criança que demora 1 hora e meia, 2 horas
para adormecer, né? Então, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas aí, mas muitas vezes é por conta dessa falta dos horários, sabe, estabelecidos, dessa falta de ritual, dessa falta de ter um momento em que é para ela reduzir o ritmo dela, né? E pronto, aí, uma vez que a gente consegue organizar tudo isso, então a gente segue para o ensino da autonomia. E aí vem uma questão desafiadora para os pais. Ah, no geral, tá? Mas principalmente a mãe atípica, né? Você tem muita insegurança em oferecer autonomia para os filhos, muita insegurança, né? E a gente fala porque, tipo, ai meu Deus, né? Será que meu filho vai ficar quietinho? Será que ele vai dormir realmente? Né? Será que não vai acontecer alguma coisa? Ele vai sufocar, né? E a mãe atípica tem essa preocupação, sei lá, multiplicado por 10, provavelmente, sabe? Às vezes, pela própria questão da criança que demanda uma observação, um olhar atento à noite, porque ela precisa, né? Mas muitas vezes é só insegurança. Uhum. E essa questão, às vezes, da necessidade do olhar, ela acaba colocando na cama dela, porque, assim, pelo menos eu consigo dormir um pouquinho, né. Exato, exato. Exatamente. E aí ela não consegue É. relaxar, né, não consegue. E muitas vezes você percebe que às vezes a criança até tem um sono noturno, adequado, assim, precisa ser melhorado, mas que já tá as primeiras horas da noite já acontecem ok, e a mãe não consegue. Porque eu falo: "Aproveita esse primeiro bloco de sono", né, porque a criança na hora que ela dorme, naquela que ela adormece, se tiver tudo regulado a rotina, ela vai conseguir aí manter a primeira etapa da noite, que dura aí em torno de 3 a 4 horas, que é a criança quando ela entra em sono profundo, que é o dormir para crescer, né, que é onde há a Uhum. liberação dos hormônios e tudo mais, eh, ela vai dormir ali e não desperta, se tiver tudo ok. Se a rotina estiver organizada, se ela não estiver exausta, se ela não estiver em privação de sono, tá. E a mãe, mesmo assim, ela não consegue dormir. Né, a mãe mesmo assim ela fica ansiosa, ela fica agoniada, ou pensando em será que horas que ele vai acordar, sabe? Uhum. Ou será que tá com sede, será que tá suando? Ai, meu filho não consegue regular a temperatura, ai, meu filho tem sensibilidade ao lençol, será que eu pus o lençol adequado? N fatores, né, então ela não consegue relaxar. E aí, antes de qualquer coisa, e em paralelo a tudo isso, inclusive, com o objetivo de fazer com que essa mãe ela consiga perceber que ela é capaz de ensinar o seu filho a ter autonomia, né? Porque ele precisa disso muitas vezes, eu trabalho toda a questão emocional dessa mãe, tá? Eu comecei trabalhando só com as puérperas, né? E só a questão do puerpério emocional já é assim, pano para manga, É, né, já é pano para manga, uma fase. e aí a mãe ela realmente não consegue, se tiver algo disfuncional dentro desse processo, ela não consegue se distanciar da sua criança. E é necessário, dentro do processo de se tornar mãe, é necessário que você afaste o seu filho em algumas fases, né. Então, a mãe não consegue muitas vezes, e aí isso acaba piorando ainda mais o processo, né. Então Uhum. eu trabalhar essa questão emocional, essa segurança emocional da mãe, faz com que ela tenha mais segurança, né, mais tranquilidade para conduzir o processo de autonomia da sua criança. Então, se torna mais leve, ela consegue enxergar sem aquela névoa tampando, né, de que os o Uhum. fi o a sua criança está preparada para esse momento, tá. E aí qual que é a diferença, né, que é o que muitas vezes me deixa um pouco, assim, injuriada, assim, um pouco, assim, sem paciência, é muita gente disseminar na internet e muitos, entre aspas, "profissionais", eu nem considero, às vezes, essas pessoas, oferecendo fórmulas mágicas, né, para melhorar o sono da criança à base de treinamento de sono. É validado? É.
é validado cientificamente o treinamento de sono, que são os métodos de extinção gradual, choro controlado, método da cadeirinha, enfim, esses métodos que são muito popularizados e que sim, tá? É certo, inclusive para crianças atípicas, de que esses métodos de treinamento, eles são efetivos dentro do processo do ensino da autonomia. Melhoram muito o sono da criança. Ponto, isso é fato, tá? A medicina do sono está aí para comprovar. Só acontece que existem formas muito mais gentis, muito mais tranquilas de se trabalhar o processo da autonomia, tá? Que é como eu trabalho. Então, eu Hum. gosto muito de trazer esse ensino gradual da autonomia de sono para a criança, respeitando o tempo dela, sabe? E principalmente as necessidades da mãe, né? A segurança que ela precisa ter. Né? Então, trabalho realmente com a transição gentil, com a troca de associações, e na medida em que esse processo ele vai amadurecendo, tá? A gente vai conseguindo, então, encontrar um caminho do meio, né? Que é o caminho Sim. é, é, em que a criança ela não sente, sabe, esse processo. Ela começa a perceber que ela consegue, A própria criança dá conta disso, quando ela é maior, logicamente, né, se a gente fala de um bebê, já é um pouco diferente, os processos até são mais tranquilos. Preciso Sim. submeter a minha criança a um treinamento de sono, um bebê de 6 meses? Não existe, né, não faz sentido algum, tá? Então, é um método um pouco mais método não, né, é um processo um pouco mais, demorado? É. Demora um pouco mais, porque eu não prometo aqui, seu filho dormir 12 horas de sono, em 3 dias. Talvez alguém consiga, né. E não sei a custo de quê? A custo de uma criança que está chorando no berço, em que eu fecho a porta e a mãe chora do outro lado da porta, né. Porque eu tenho Uhum. relato de mães que chegaram até mim e que submeteram a criança a esses tipos de técnicas, né, e Uhum. que chegaram estraçalhadas. E já chegando falando: "Não quero autonomia não, não quero autonomia não". E aí se transformaram, né, transformaram a sua mentalidade, porque a gente trabalha primeiro a base, não tem como, né, e não se perdura, sabe. Mesmo que eu faça um método, daqui a pouco a criança está pior. Por quê? Porque eu não estou trabalhando a base, e eu não estou trabalhando a conexão, né, eu estar presente, eu entrar para o quarto e falar: "Meu filho, a mamãe está aqui, vamos contar uma história, né, vamos brincar um pouquinho aqui no chão nós 2". E Na mostrar que você verdade, está disponível. não ser um processo isolado só da criança, né, que acaba sendo um processo isolado só da criança. Então ser um processo, família, ambiente, né, um momento de todos estarem se preparando para dormir, né. Eu acho que você fala, essas referências temporais, até porque elas não têm, né, essa organização temporal do dia, de hora, né. Então essas referências, então se a gente acabou de jantar, escovou o dente, então já está na hora, né, de recolher para dormir, de ir para o quarto, para ler, né, ler uma história. Então essas referências são bem importantes, né. E a gente vê que tem um significado, temporal e afetivo, né, porque elas acabam gerando as emoções ali naquele ambiente de que ela está com pijaminha, então ela já vai deitar, e o pai e a mãe vão ler uma história para ela dormir. Né, então viram as referências e viram esse momento afetivo. E eu digo que isso é muito importante, porque quando a gente estabelece e trabalha essa rotina com as crianças, né, que a gente coloca, às vezes tem essa interpretação que você falou: "Ai, porque eu atrasei meia hora, eu saí da rotina". Não é isso, não é um enrijecimento no horário, né, mas, no fazer, né. Não é sair de meio-dia para meio-dia e 15, meio-dia e 20 ou meio-dia e 30, mas ir para 14h, né. Uma criança: "Ai, porque hoje é dia de comer 16h, porque é tal dia", né. Então, e isso estabelece,
eu digo que estabelece um desenvolvimento emocional e cognitivo, e até como, uma qualidade dessa pessoa como estudante e como profissional mais tarde, porque ela vai entender a importância dessa rotina. E eu digo que as mães atípicas, elas têm uma consciência dessa rotina muito grande, né, principalmente os autistas, que eles gostam da previsibilidade, eles gostam dessa rotina. Então elas estabelecem isso muito bem. Elas gostam, até para não desregular, porque muitas vezes, né, sair da rotina desregula. Então, até do momento de comer, do momento de tomar banho. Então eu digo que elas estabelecem isso muito bem, né. Então isso ajuda bastante. A gente sabe que, né, não dá para generalizar, mas a maioria a gente consegue ver essa rotina, consegue ver essa chegada de autonomia, de um processo de autonomia para eles, né. O que muitas vezes no neurotípico a gente não consegue, acaba essa criança ficando mais solta, ficando mais sem essa rotina, né, e que muitas vezes esses comportamentos começam a aparecer sem se identificar o que é, né. Então eu vejo que, o seu trabalho é de uma importância gigante, e por isso que quando eu trouxe a Eliane, né, aí no podcast da semana passada, onde a gente traz essas angústias da mãe atípica, né, esses anseios. A gente fala que mãe atípica é sem roteiro, né, a mãe sem roteiro, mas que ela vai em busca de, né. A Eliane está aí como exemplo, foi estudar, estuda até hoje, né, então vai em busca de. E um dos pontos principais hoje que eu vejo, né, na fragilidade do desenvolvimento infantil e consequentemente hoje do adolescente também, é a questão do sono, né, para esse desenvolvimento. A importância desse sono, e a gente vê relatos de adultos que não têm um sono de qualidade há muitos anos, né, e que desenvolve muitas vezes essas questões, né, de muitos transtornos, né, mentais pela privação do sono. É, assim, a longo prazo, né, Eh, as consequências aí, por exemplo, da privação do sono é justamente, transtornos de ansiedade, depressão, né, questões emocionais. Eu falo por mim Sim. mesma, né, hoje entendendo, né, e sendo uma especialista na área, eu percebo que eu, quando criança e desde sempre, sempre tive problemas de sono, sempre tive insônia, né, eu ficava, acordava no meio da noite e não dormia mais, não dormia mesmo, sei lá, acordava realmente 1 hora, 2 horas da manhã e não dormia mais, né. Uhum. E isso eu acho que acabou também de hoje em dia eu tenho transtorno de ansiedade e penso que talvez possa ser uma consequência, né, mas se hoje, né, a gente está começando a falar, agora que a gente está começando a dar mais importância, né, às questões do sono. Sim. Imagina lá atrás, né, não existia, né, e a gente nem tinha liberdade para poder relatar para os pais, para os nossos pais às vezes, que a gente estava passando por aquela dificuldade, né, então a gente achava que era uma coisa, sei lá, né, que estava tudo bem aquilo e pronto, no dia seguinte você dormia normal e passava, né. Hum. Então, isso só vai a tendência é só piorar, né. E aí, para uma criança atípica, né, dormir bem, né, igual eu falei, tratar a base, né, qual a base, né? A rotina, que quanto mais estruturada, melhor, o sono e a alimentação, né? Então, essa é a base importante para se trabalhar aí dentro antes mesmo de pensar em qualquer outra terapia, sabe? Estar sempre em paralelo a todas as outras terapias. Para que inclusive, né, a gente consiga melhorar as questões socioemocionais dessa criança, Sim. os relacionamentos dela, né. Então você percebe,
comprovado, né, científico isso, de que o relacionamento com seus pares melhora e muito Hum. quando ela dorme bem, quando ela tem o sono adequado, de qualidade, em quantidade. Então isso aí eh, não tem questionamento, né, é fato. E o que se tem, né, é que, lógico, a gente não pode negligenciar fatores fisiológicos importantes. Então, por exemplo, problemas de sono como, sei lá, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, outros distúrbios respiratórios também, né, Sim. que, ah, certos tipos de parassonias, por exemplo, que têm que ser tratados pelo médico, né, e o uso da medicação muitas vezes vai ser importante, então muitas vezes, a gente tem que trabalhar muitas vezes não, a gente na verdade tem que trabalhar em paralelo. De um lado, a gente está tratando ali essas questões fisiológicas, problemas gastrointestinais, né, O então a gente está trabalhando hipotireoidismo, junto. né, traz o Exato, por questões hormonais, muito bem lembrado. Você está trabalhando ali e, em paralelo, a gente está trabalhando a questão não medicamentosa, que é a questão comportamental, né. E uhum. não só a questão comportamental, mas entre outros distúrbios de sono, como, por exemplo, terror noturno, pesadelos, tudo isso é relacionado a comportamento, tá. E alguns outros distúrbios de ritmo circadiano, que é, por exemplo, a criança dorme muito tarde e acorda muito tarde, ou dorme muito cedo, acorda muito cedo, o despertar matinal precoce, muito comum em crianças atípicas. Então, a criança acorda 3 horas da manhã e está pronta para iniciar o dia, literalmente. Ela não fica irritada, sabe? Ou fica se desregulando, querendo tela. Não, ela quer brincar, ela quer fazer um monte de coisa. Isso é um tipo de distúrbio do ritmo circadiano e tem tratamento, né, e está tudo muito relacionado à questão da organização da rotina. E é um Sim, processo, né, não é hoje a gente vai organizar a rotina e amanhã está tudo tá resolvido, tudo não. bem. É, né, pensar que a criança está ali há longos dias, meses, para a gente diagnosticar e falar que uma criança ela tem problema de sono, ela precisa ter pelo menos, aí como a gente está falando acima aí de 6 meses, tá. Ela Uhum, precisa de ter esse problema, pelo menos durante 3 meses, né, os últimos 3 meses e pelo menos durante 3 vezes na semana, que aí a gente considera como um distúrbio de sono, mesmo que seja uhum. insônia comportamental, e aí tem tratamento, tá. E o tratamento ele é comportamental, na maioria das vezes. Se de tudo, né, a gente está trabalhando ali em paralelo, médico com a terapia do sono, e ainda assim as coisas não estão sendo ajustadas, aí a gente parte pra medicação. Então o tratamento para insônia comportamental, infantil, o padrão ouro de tratamento é a intervenção comportamental. Esse é o Entendi. padrão. Então a gente vai pensar em medicação depois. Tanto é que você chega muitas mães dizendo que, aí a gente né, pergunta: "Quais são as medicações que o seu filho toma? Por que das medicações?". "Ah, porque ele não estava dormindo, bem". Esqueci o nome da medicação agora, que normalmente criança toma. Esqueci, eu sou horrível para lembrar nome de medicação, mas tem uma medicação porque muitas vezes toma risperidona, né, por exemplo, para Isso, diminuir é. irritabilidade, e tem um outro também que muitas vezes é para dormir. Tem a melatonina, né, que é aí Sim, uma medicação natural, mas às vezes, né, não importa agora o nome, mas às vezes toma todas essas medicações, às vezes o sono melhora naquele momento, só que como o problema é a base, hum, é questão comportamental, daqui a pouco aí a mãe tá falando: "Mas toma não sei quantos miligramas, não sei quantos comprimidos, e ainda assim tá acordando 2 horas da manhã e não dormindo de novo". É porque a questão é mais embaixo, né. E, então precisa trabalhar. A medicação vai ser importante em alguns casos? Com certeza vai, tem criança sim, que precisa, né, mas não adianta nada também a gente dar a medicação e não verificar outras questões, né, a gente não perceber inclusive a disponibilidade emocional que essa mãe está tendo com essa criança. Né, outro dia eu questionei uma mãe, né, ela falando que, né, ela acompanha a filha dela em todas as terapias, que ela é assistente terapêutica da filha dela na escola,
então ela fica por conta da filha dela. Aí eu falei assim com ela: "Mas aí, diante de tudo isso, e eu super valido a sua preocupação e você é uma mãe extremamente dedicada, mas diante de tudo isso eu quero entender, assim, qual é o momento em que você está intencionalmente disponível para sua filha? Demonstrando a ela que você está ali". Aí a mãe falou: "Não tem". Não tem, porque ela tá tão preocupada em saber se a terapia aconteceu, se ela se alimentou, né, se ela comeu o lanchinho na escola, se ela, enfim, se chegou o horário de tomar banho e ela tomou, né, que ela esquece de que por que que eu não posso aproveitar o momento do banho da minha filha para tomar banho junto com ela, né, mas ela fica muito preocupada em querer, né, fazer com que as coisas saiam É, muito muito. certas. Justamente pelo medo, muitas vezes, do filho desregular, de dar alguma crise, de perder alguma Uhum. habilidade que havia conseguido adquirir, né. Então a gente precisa ter um carinho, um cuidado tão assim, eh, sabe, de pertinho, assim, com essa mãe, para entender, né, o real motivo de as coisas estarem acontecendo como estão, né. É. Então, é muito sobre isso, assim, né, muitas vezes a questão é muito mais, dos pais ou propriamente da mãe, do que da criança, né. Então na hora que a gente começa a entender e acolher, né, essa vulnerabilidade da mãe, ela fica mais segura, sabe, para conduzir as questões Uhum. do filho. E isso é muito bonito de ver, é um processo muito bonito de se ver, assim, Não, dentro é da maravilhoso. consultoria. E fala pra gente como as mães podem fazer contato com você, tem o seu Instagram, né, se você faz atendimento online, que a gente vai estar aí falando para todo o Brasil. Como é que faz o contato com você, tá? Muito bem. Então, eu atendo online, né, todo o Brasil, né, para as pessoas, para as famílias aqui da minha região também, eu faço atendimento presencial, tá, e eu gosto muito até desse atendimento, a gente tem todo, né, um contato pele a pele, mas, graças a Deus que é validado, inclusive, o atendimento, online para a terapia do sono, e é algo que é muito efetivo, tá, tanto nos cuidados do sono da criança, quanto da saúde emocional da mãe, então é muito Uhum, efetivo o acompanhamento online. O meu Instagram, ele é @talita.reisteixeira, tá. Lá tem o meu WhatsApp, você conversa diretamente comigo para eu entender, né, qual é a sua demanda. Eu gosto muito de ter um primeiro contato com a mãe, né, eu falo sempre mãe, porque na verdade o meu foco é estar junto com a mãe, mas não significa que o pai não uhum, pode participar. Os pais são muito participativos, inclusive, eu gosto muito, assim, quando eles estão juntos também. Aí eu sempre marco uma sessão inicial com essa mãe, com essa família, para entender a demanda, e é a partir dessa demanda é que eu, então, apresento um plano que seja mais adequado, tá, porque o meu atendimento ele é personalizado, individual, então, eu preciso entender qual é a demanda, qual é o objetivo, né, a gente faz um alinhamento de expectativa aí, para conseguir então, dar o meu melhor para essa família, uhum, tá. Então eu tenho, planos, no caso para, crianças típicas, eu tenho alguns planos, diferenciados, né. Para crianças atípicas, são outros tipos de plano, porque eu gosto de trazer um pouquinho também da educação parental, gosto de trazer relacionado ao sono, né, porque muitas vezes uhum. os pais já passaram por educação parental em todas as terapias, né. Então ela tem consciência, assim, do que é o transtorno, muito mais do que a gente, às vezes, né. Então, eu trabalho toda essa parte de educação do sono, de psicoeducação, emocional. Se a mãe é de uma criança pequena, então eu faço toda um trabalho, puerperal com ela, para ela entender o processo dela de tornar-se mãe, né. Então, eu estou aí, né, o meu objetivo realmente é trazer mais tranquilidade, né, e noites de sono mais, efetivas para toda a família, né, é garantir que a dinâmica familiar ela se torne mais alinhada,
né. Então, estou aberta, né, ao contato, à conversa, eu gosto muito de ouvir, né, o que a mãe precisa realmente entender a fundo mesmo, né, o que ela está precisando. E eu queria muito te agradecer, porque faz, né, com que os outros profissionais, né, a minha intenção é essa, trazer também isso, desse olhar, né, quando você está fazendo uma avaliação de uma criança, né, quando está conversando com esse pai, com essa mãe numa anamnese, entender a importância das perguntas sobre o sono, né, entender até para quê? Pra se percebendo que há essa privação de sono, esse distúrbio do sono que seja, encaminhar para essa especialista, né. Então eu queria muito te agradecer, assim, e é exatamente isso que eu queria trazer, esse olhar muito mais, amplo, né, sobre esse sono, essa referência de sono, e a importância dele dentro do desenvolvimento dessa criança, desse bebê, dessa criança e posteriormente desse adolescente, desse adulto, desse idoso, né, porque é consequência que nem você falou. Então, eu queria muito te agradecer, queria muito, quando a gente fez o primeiro contato, a sua disponibilidade, né, nossa primeira reunião que a gente fez para se conhecer mais e falar, foi uma mediação da Eliene, e eu queria te agradecer demais, e eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para conversar e vai trazendo muito, né, e o seu trabalho fantástico que é feito, e aí ser apresentado aí para todo o Brasil, que realmente é um trabalho muito necessário nos dias de hoje, muito mesmo, assim. Se falava pouco e hoje a gente tem que entender a importância dessa consultora do sono. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de tanto conhecimento. Eu que agradeço o convite, a oportunidade também. Eu adoro trocar figurinha, né, com pessoas muitas vezes que têm muito mais conhecimento nessa área do que eu, como você, por exemplo, né. Eu falo que eu só estou começando, né, a desbravar esse mundo Ah, das crianças neuroatípicas, né. Já ajudei muitas famílias típicas, eu quero aumentar cada vez mais o meu auxílio a essas famílias que precisam tanto de uma noite de sono. E o que eu digo é que não normalizem, sabe. Tratem o sono da sua criança como qualquer outro tipo de questão, necessidade que a sua criança precisa. Então, porque só assim você vai conseguir ter um olhar mais integral, mais completo, né, é para isso, pra sua criança, para aquilo que ela precisa. Então, é eu isso. amo falar sobre sono, eu realmente me encontrei dentro dessa área. É algo, assim, transformador para mim, essa profissão, realmente é muito transformador, né. É. E só tenho que mesmo agradecer logicamente a mediação da Eliene, que foi, assim, maravilhosa nesse processo, né, É, e dizer aos profissionais, né, coloquem em sua anamnese as questões do sono, porque muitas vezes os pais não vão relatar se você não perguntar. é Porque isso. justamente eles estão normalizando as questões, muitas vezes, como a gente falou, né, eles estão acostumados àquela questão, aquele a ter uma questão tão negativa, né, do sono, que qualquer coisinha a mais já é o suficiente, né, e É, muitas vezes não é, né. Então é responsabilidade de nós, como terapeutas, investigar isso, ir a fundo, para entender realmente o que pode estar acontecendo, né, e não ficar só na superficialidade ali, né, e simplesmente deletar as questões de sono da criança. e a gente só consegue a hora que a gente tem informação, informação, né, e por isso a gente está trazendo aqui. Muito obrigada pelo carinho, viu. Até Eu que agradeço. nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau. Beijo. Beijo.